Paz do Senhor, anfitriãs, estou aqui para falar para vocês sobre a importância da mesa, usando como base a palavra de Deus e também esse livro que eu quero compartilhar com vocês, A Experiência do Lar, da Dave Titus, certo? Antes de tudo ou qualquer coisa, iremos usar a palavra de Deus como base para esse ensino. Eu gostaria de pedir a você para abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8 ao 9. Em resumo, vai dizer assim: Deus forneceu a Moisés os detalhes para a confecção da Arca da Aliança, em que sua presença habitaria na terra pela primeira vez. Em seguida, instruiu o líder israelita a construir uma mesa. A mesa do tabernáculo tinha o mesmo desenho que a peça de mobília que conhecemos hoje. Em resumo, olha que importante. A mesa, ela foi criada por Deus. Deus cria a mesa. Olha o motivo do porquê uma mesa é tão importante. Hoje em dia nós vemos que a mesa ela tem sido trocada pelo celular, quantas vezes até mesmo pela TV, para se sentar, para tomar uma refeição, usamos a sala e não a mesa. Usamos até mesmo a cama e não a mesa. Mas Deus instituiu a mesa como um lugar da presença dele. Olha que forte, eu vou ler mais um versículo para vocês. Êxodo 25, verso 30, diz assim: Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Ou seja, ali estaria a mesa, sobre a mesa estariam os pães, e a Bíblia diz que estaria ali diante de Deus o tempo todo. Então, o primeiro convidado de uma mesa não é alguém que você chama. Ah, pastora, eu como sozinha na mesa. Você não come, porque a Bíblia diz que ele está ali o tempo todo. Está diante dele aqueles pães o tempo todo. Então, a partir do momento que você se assenta à mesa, já está ali alguém te esperando. E esse alguém é o Todo-Poderoso, o nosso Deus, o nosso amigo, o nosso Pai. Isso é muito forte. Há estudos norte-americanos que, se você for dar um Google, você vai ver que a maioria dos estudos sobre a mesa denotam que adolescentes que se assentam à mesa estão mais propícios a não usarem drogas, a não fumarem cigarro e nem fazerem uso de maconha. Isso tudo é comprovado aqui nesses estudos norte-americanos, que 60%, ou seja, a maioria que janta com os pais, eles têm menos frequência de serem adolescentes que cometem tais atitudes. Olha que forte, porque a mesa transmite esse olho no olho, esse momento de diálogo, esse momento de conversa, e isso é muito importante. Vamos falar sobre os pães da presença que estavam acima da mesa, a qual Deus manda que Moisés faça. Vamos falar sobre ele. Deus ordena que Moisés construísse essa mesa, arrumasse com pratos, vasilhas, jarras e tigelas. O que isso te lembra? Isso nos lembra uma mesa posta. Pensa aí, ó. Pratos, vasilhas, jarras e tigelas. Tudo isso lá no Antigo Testamento, que para hoje você pode dizer assim: nossa, que mesa posta linda, quem criou isso? O próprio Deus já tinha isso no coração dele. Mesa é um propósito de Deus. A mágica que acontece nos jantares em família não é o alimento sobre a mesa, mas a conversa que temos ao redor dela. O que acontece ali não é o que você tem a oferecer. Às vezes você só tem o pão e o café, mas a forma que você prepara a mesa, a conversa que há ali naquele momento,
com toda certeza. Abre o coração dos filhos, abre o coração do esposo, porque principal convidado sempre estará diante da mesa. E esse principal convidado se chama Jesus Cristo. Vamos continuar esse estudo interessantíssimo sobre a mesa. Vamos para Êxodo, capítulo 25, verso 23 e 29, para comprovar isso que eu estou falando. Diz assim: faça também uma mesa de madeira de acácia. Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras que serão usadas para as ofertas derramadas. Êxodo 25, 30. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. O que são os pães da presença? Vou falar agora para você. No Novo Testamento, Jesus ele se refere a si mesmo como pão da vida. Você pode encontrar essa referência lá em João 6, verso 48. Lembra que Jesus, ele sempre existiu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, desde o Antigo Testamento, Jesus já existia. Ele é eterno, certo? Então, depois dele, antes dele, sempre continuará sendo importante o tempo à mesa. Antes de Jesus vir à terra como homem, estava com Deus e era Deus. O pão da presença é a presença de Jesus. Então ali, mais uma vez, aqui já se confirma mais uma vez que a mesa não é um lugar comum. A mesa é um lugar onde a presença de Jesus está. Quando os nossos familiares, os nossos amigos se reúnem ao redor de uma mesa preparada, uma presença sobrenatural permeia e fortalece os relacionamentos. A presença à mesa é Jesus, o pão da vida. Ele promete que se abrirmos a porta do nosso coração, ele virá e fará uma refeição conosco. Onde eu encontro isso? Lá no nosso grifo, Apocalipse 3:20. Estou à porta e bato. Se você abrir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição. Olha que lindo. Deus está conosco à mesa. Por isso, anfitriã amada, você que foi escolhida, você que deu o seu sim para esse momento de receber mulheres. Lembre-se, Jesus estará com você naquela mesa. Então, você não precisa ficar preocupada se o que você vai oferecer seja algo simples, seja algo grandioso. Se Ele está lá, será suficiente. Faça com amor, faça com simplicidade, dê o seu toque especial à mesa, mas não se esqueça que sempre o que fará a diferença da sua mesa, seja ela a mais bonita do dia ou não, sempre o que fará a diferença na vida das pessoas é o convidado especial que estará à mesa. Esse convidado é Jesus Cristo. Posso ouvir o teu amém aí dentro da tua casa? Se eu posso ouvir esse amém, já deixei no comentário amém, para eu saber que você chegou até aqui no vídeo, tá bom? Vamos continuar esse estudo. Já estou terminando, foram 8 minutos e 40 segundos de vídeo. Eu tenho certeza que você ainda pode me escutar por alguns minutinhos sobre isso, esse estudo que é tão interessante e tão importante para as nossas vidas. Vamos falar sobre o princípio da mesa em ação. As escrituras, ela aponta para muitos benefícios decorrentes de se fazer uma refeição à mesa. Algumas ilustrações para vocês. Primeiro, 2 Samuel, capítulo 9, verso 7, que diz: não tenha medo, disse Davi, quero mostrar bondade a você, por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertencem ao seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Ou seja, a mesa, ela substitui rejeição por valor e confiança. Quando você chama alguém a sentar à sua mesa, aquela pessoa pode até um dia ter se sentido por você rejeitada, em algum momento excluída da igreja, excluída do ministério, excluída de um ciclo de amizades. Mas a partir do momento que você faz um convite
Para ela sentar à mesa, ela se sente parte, ela se sente valorizada. Por isso a mesa é tão importante, porque ela substitui a rejeição por valor. Olha só que interessante. Nós estamos aqui lendo esse texto a qual vai falar sobre o filho de Jonatas, Mefibosete. Ele que era para ser rei, digamos assim, conforme a lei dos homens. Mas quem substituiu o reinado foi Davi. Davi se tornou rei e o filho de Jonatas viveu desprezado, rejeitado. Ah, coitado daquela criança, imagina o sentimento que ele tinha. E quando alguém falava de Davi, imagina o que ele pensava. Se Davi descobre que eu tô vivo, ele vai me matar, porque eu que deveria estar no trono, eu que deveria estar ocupando aquele lugar. Então ele queria se esconder, ele estava se sentindo humilhado, era rejeitado, vivia com certeza pedindo esmolas, porque naquela época, para alguém que tinha deficiências, não tinha outro serviço senão pedir esmolas. Mas aqui, Davi o chama para a mesa. Alguém que poderia matá-lo, alguém que poderia rejeitá-lo, humilhado. E talvez esses eram os pensamentos de Jonatas. Mas quando Mefibosete foi trago à mesa, ali caiu todo o senso de rejeição, todo o senso de medo, de se sentir excluído. E ali ele viu que havia valor nele. Então, quando você convidar alguma mulher à mesa, ela vai se sentir valorizada. E é por isso que isso é tão importante, anfitriã. Você escolher bem quem você vai chamar. Alguém que você sinta que precisa ver em si mesma valor. Essa pessoa deve ser uma das indicações fortes para receber o teu convite para sentar à tua mesa, tá bom? Vamos continuar. Olha o porquê que também a mesa é importante. 2 Reis, capítulo 25, verso 29. Providenciou roupas novas para Joaquim, no lugar de roupas de prisioneiro, e permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse. Olha que história impressionante. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem o contexto, tá? O rei da Babilônia libertou o rei de Judá depois de 37 anos de prisão injusta. Ou seja, havia um rei preso por 37 anos e ele foi preso injustamente. Ao ser preso, Joaquim havia perdido seus bens, sua reputação e sua autoridade. Ele perdeu bens, reputação e autoridade. Olha o que acontece. O rei babilônio restaurou honra e a dignidade do rei Joaquim ao incluí-lo em sua mesa. Então, a mesa, ela também é importante para você honrar aqueles que um dia você julgou. Sabe aquela pessoa que você julga pela aparência ou julgou pelas atitudes? É o momento de você trazer essa pessoa para a mesa, para você trazer honra para aquilo que um dia para você foi julgamento. Talvez aquele rei babilônico olhou para Joaquim e disse: ele não merece, ele não é digno, ele foi preso, ele fez isso, fez aquilo. Mas depois ele se conscientizou que aquilo era injusto e o trouxe à mesa, trouxe honra e dignidade a ele. Então, se em algum momento você sentiu que julgou alguém que não deveria ter julgado, traga à mesa, anfitriã, convide ela à mesa, e não para você dizer: eu te julguei. Não, calma, vamos por partes. Mas para você verdadeiramente trazer honra, já que um dia você tratou aquela pessoa com desonra, mesmo que seja em seus pensamentos. Isso é muita coisa que Deus fala no meu coração, gente. Meu Deus do céu, isso é muito forte, tá? Muita coisa que Deus fala no meu coração sobre isso. Caso você tenha acusado alguém injustamente, excluído essa pessoa da sua vida, traga ela para a sua mesa. Faça um ato sincero e de restituição. Demonstre amor para trazer restauração do que apenas dizer sinto muito. Isso é muito forte. E, por último, tem muita coisa, tá, gente? Eu vou trazer aos poucos esse estudo pra vocês, porque é muita coisa interessante. Eu não sei se vocês vão achar interessante, mas eu, como pastora de vocês, eu acho muito interessante estudarmos sobre a mesa, até porque foi algo que Deus criou e instituiu. Se na sua casa não há refeições à mesa, desperta hoje para reativar isso, porque você vai ter a presença de Jesus na mesa com você.
tá? O último versículo que eu quero ler com vocês é Lucas, capítulo 15, verso 23, a parte B, que diz: faremos um banquete e celebraremos. Olha isso aqui. Isso aqui vai falar sobre o filho pródigo. Estava ali um momento difícil naquela família. Um filho sai pedindo a herança do pai. Imagina como aquela família ficou desestabilizada. O filho saiu, pediu a herança e o outro filho estava lá. Quando o filho que pediu a herança retorna, o filho ficou bravo, ficou descontente. E o que acontece? Momento de mesa. Para quê? Para trazer restauração no relacionamento familiar. Quando algo não estiver bem dentro da tua casa, tem irmã brigada com a outra, tem marido brigado com a esposa, quando algo não estiver bem, traz essas pessoas para a mesa. É sua mãe, é seu pai, não importa, é família, tá precisando de restauração, o melhor lugar não vai ser o shopping, não vai ser o cinema, o melhor lugar vai ser na mesa. Restaure a sua família à mesa, porque eu já falei várias vezes e eu vou continuar falando, a presença de Jesus também estará lá contigo na mesa. Então, à mesa, você chama a sua família, traz ela para perto e ali haverá restauração. Amém? Então, prepara a refeição predileta deles. Ambienta aquele lugar, sabe? Deixa bonito o ambiente de amor, que eles se sintam amados e pode ter certeza, haverá restauração. Se há um filho rebelde na sua casa, traz à mesa, faz esse momento, planeja sonhos, traça futuros, conversa olho no olho. Isso é tão importante e sem celular, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse mini resumo desse livro gigantesco, tá? Eu resumi o máximo que eu pude, coisas que eu pontuei ser importantes, principalmente para esse momento que teremos à mesa com mulheres. Que vocês possam guardar essas palavras no coração de vocês. E agora eu vou deixar uma tarefinha de casa para vocês. Primeiramente, eu quero saber se todas vão assistir o vídeo realmente. Então, quem assistiu até aqui, você vai comentar borboleta. Borboleta. Se você comentar borboleta, eu vou saber que você assistiu o vídeo, tá certo? Então, você vai comentar borboleta. E a tarefa de casa é o seguinte: assim que você terminar de assistir esse vídeo, você vai olhar a lista que tá lá naquele grupo de mulheres. Você vai escolher 3 mulheres. Assim que você escolher 3, você vai olhar o nosso grupo. Olhou o nosso grupo, viu que ninguém escolheu essas 3 mulheres, você vai colocar: eu escolho a irmã fulana, beltrana e 3 mulheres, tá bom? Que Deus te abençoe, um beijo e fica na paz do Senhor. E se prepara que vai vir outro vídeo aí, tá? Eu vou estar de viagem pra Brasília, mas eu vou já deixar gravado outro vídeo de ensinamento pra vocês. Um beijo, fiquem na paz.